aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra. Venha ousadamente para o Deus da abundância. Creia na revelação de um Deus abundante e deixe essa verdade ressoar dentro do seu coração. Preste atenção, a pobreza, antes de ser uma condição financeira, é um condicionamento mental. É preciso ser liberto da mentalidade de pobreza. Ser livre da pobreza não significa cair nas garras da ganância e do amor ao dinheiro, mas entender que você em Cristo e quem é Deus na sua vida. Você acredita que o nosso Deus é um Deus grande, de abundância e provisão inesgotável? Ele é o único que possui o céu e a terra. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é capaz de suprir todas as necessidades, aquele que sustenta tudo. Gênesis capítulo 14, verso 22. Em Cristo, toda a abundância da sabedoria, favor, habilidades, força e criatividade que você precisa para uma família, para uma carreira, um ministério de sucesso, são seus para experimentar e desfrutar. Eu quero desafiá-lo a sair de uma mentalidade de pobreza, escolhendo fixar os olhos em um Deus rico, que colocou os seus recursos ilimitados à sua disposição, porque você é o seu filho amado. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a sua necessidade hoje? Você precisa de um emprego? Você precisa de mais tempo? Ou você se sente esmagado pelas necessidades da família e do trabalho? Em vez de olhar para o que falta, comece a olhar para um grande Deus que fornece riqueza, um trabalho que você ama, sabedoria para administrar o seu tempo, paz, shalom no trabalho. Lá em Lucas capítulo 12, verso 32. É hora de mudar a mentalidade. Pastor, eu sou novo demais, ou eu sou velho demais, eu não tenho experiência necessária. Eles só contratam graduados, universitários. Se você está procurando um emprego, sua mente está presa nesses pensamentos, você já está derrotado por seu pensamento antes mesmo de ir para uma entrevista. É hora de mudar de mentalidade. Como filho de Deus, você é seu herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Mateus capítulo 7, verso 11. Lá em Romanos, capítulo 8, versos 16 e 17 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que você tem o mesmo favor maravilhoso que Jesus tem. Então saia com fé, espere que o favor dele abra portas para você e lhe dê o emprego que você deseja, independente das suas limitações naturais. Decida colocar a sua confiança no favor imerecido do Senhor. Prepare o seu currículo, envie com fé, você será surpreendido. Portas se abrirão diante de você. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não é você será no futuro, não. Você já é. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Deus é o dono do universo. Ele é o seu Pai celestial. Você é filho de Deus, seu herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Creia na grande troca do Calvário. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz:
pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 8, 9, que Jesus se fez pobre por nós, para que nós, pela sua pobreza, nos tornasseis ricos. Na cruz, Jesus tomou sobre si todo o nosso pecado e a nossa pobreza. Ele foi humilhado, cuspido e despido. Os soldados romanos até dividiram as suas roupas, lançando sorte. Aquele que alimentou mais de 5.000 pessoas, que deu aos pecadores uma rede que se rompeu e um barco que quase afundou porque estava carregado de peixe, que colocou ouro, diamante e rubis dentro da terra, assumiu a sua posição de pobreza na cruz, apenas para que você pudesse assumir a sua posição de riqueza. Uma troca divina ocorreu no Calvário, nosso pecado por sua justiça, a nossa pobreza por sua provisão. Mateus 27, 35. Jesus é a razão pela qual você pode ser a cabeça e não a cauda, estar apenas por cima e não por baixo, o que empresta e não o que toma emprestado. E por ele que você pode ser abençoado para ser uma bênção. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 12 e 13. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Deus de graça sempre provê. Quando o Senhor Jesus gritou, está consumado, o muro do pecado que nos separava de Deus se quebrou e Deus liberou o fluxo do oceano da sua graça sobre nós. Essa graça ainda está fluindo para nós hoje, fornecendo-nos tudo o que precisamos nessa vida, cobrindo-nos de bênçãos dia após dia. Essa graça de Deus e a provisão é o suprimento. Quando você está ciente do seu suprimento e não das exigências do mundo, você está sobre a sua graça. Assim, você verá a sua provisão abundante para cada necessidade e situação. Em Filipenses capítulo 4, verso 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. No Salmo 68, verso 19, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então, se você está tendo problema para encontrar um emprego, além de confiar o emprego a Deus, pense no Senhor, incitando os talentos e habilidades latentes que Ele já colocou em você. À medida que você refina esses dons, a palavra de Deus declara que os seus talentos abrirão portas de oportunidade no devido tempo e o levará a grandes homens. Não pense apenas que conseguirá um emprego. Creio também que Deus irá preparar, amadurecer, desenvolver você para uma posição de influência em seu campo de trabalho. De acordo com a sua vontade, a verdade é que Ele nos dá o quanto queremos. No momento em que eles disseram, estamos cheios, então o suprimento cessou. Mas ainda assim, sobraram 12 cestos cheios. Não limite a sua bondade e a sua graça. A religião limita Deus, mas o Senhor é generoso. Precisamos ser honestos sobre isso. Muitos simplesmente não acreditam que Deus é tão bom, que Ele diz, se essa verdade fosse totalmente clara para nós, não viveríamos tão ansiosos. Creio que é impossível exagerar a bondade de Deus. Não gastamos nada exagerado. Sempre procuramos ser equilibrados e realistas. Mas aqui está algo a respeito do qual você nunca conseguirá enxergar: a bondade e a generosidade de Deus. Não coloque limites para a bondade de Deus. Quando você faz isso, é porque alguma crença está errada, está tomando espaço na sua mente. Essa bênção é grande demais para mim. Para receber essa bênção, eu deveria ser um gigante espiritual como fulano. Você percebe? Qualquer limite que você coloca na bondade de Deus é uma mentira maligna. Infelizmente, muitos têm limitado a bondade de Deus
por causa dos conceitos falsos. A providência de Deus sempre excederá o seu pedido. Ele é um Deus tão grande que não há nada que ele não possa fazer. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não olhe para o mundo para compensar as suas deficiências. Seja sábio. Não faça empréstimos fáceis com juros exorbitantes, escondidos em letras miúdas, apenas para ficar preso em uma série de dívidas que drenam financeiramente. Olhe para Jesus, seus caminhos e providências nunca falham. Não despreze começos humildes. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? João capítulo 6, versos 6 e 8. Curiosamente, Deus nunca despreza as coisas pequenas. Quando o menino trouxe os 5 pães e 2 peixes, o discípulo André talvez tenha dado um tapinha presunçoso na cabeça daquele menino e dito: mas o que é isso para tanta gente? Em total contraste, o Senhor não desprezou a escassa refeição do menino. Zacarias capítulo 4, verso 9. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrará-se vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aquele que tem 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorre toda a terra. Não despreze as coisas pequenas, as coisas que você tem agora. Veja como 5 pães e 2 peixes pessoais, mesmo quando pessoas ao seu redor rirem e menosprezarem de você, aprenda a ignorar essas pessoas e coloque-se o seu pouco diante de Deus. Enquanto você e eu não temos o poder de multiplicar, certamente Jesus tem. Portanto, seja o que for que você está empreendendo agora na sua profissão, no seu ministério, no seu negócio, não despreze o dia dos começos pequenos, humildes e aparentemente insignificantes. Envolva Jesus e permita que Ele seja o seu suprimento de graça, sabedoria e poder, e multiplique e faça crescer as pequenas coisas em suas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Que essa palavra gere fé no seu coração e você venha prosperar como nunca antes. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor abriu nossos olhos, colocou fé no nosso coração para que nós possamos prosperar, para que ousadamente, para que cada dia mais a abundância do Senhor cresça em nós. Livra-nos, Pai, da mendigação, livra-nos da falência, da miséria, da pobreza. Em nome de Jesus, que possamos crer na abundância de um Deus generoso, de um Deus poderoso, que pode fazer coisas que nós nunca imaginamos. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos que estão me ouvindo através desse canal, que sejam ricamente abençoados. Nesse ano da casa cheia, sua casa seja próspera, haja saúde, haja provisão, haja alegria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, divulgue para que mais pessoas recebam e sejam ousadamente abençoados pelo Senhor. Se você foi abençoado e deseja investir no nosso ministério, sendo um financiador, aí tem o número do Pix. Você pode fazer qualquer tamanho de oferta. Lembre-se bem, quanto mais você semear, mais você vai colher. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e lhe traga prosperidade. A palavra de Deus diz que a alma generosa prospera. Esse ano você vai prosperar muito, em nome de Jesus. Amém?